Veremos agora um resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Inicialmente, veremos também o significado de algumas palavras que aparecem no texto. Expiação, nova oportunidade de reparar as faltas e os erros de vidas passadas. É a lei de causa e efeito, nota da editora ou nota do editor. Espírito errante, que está na erraticidade, período entre uma e outra encarnação, como está explicado nesta obra na questão 223 e seguintes, nota do editor. Há entre a doutrina da reencarnação e da metempsicose, tal como admitem certas seitas, uma diferença característica que é explicada na sequência da obra. Para saber sobre metempsicose, consulte as questões 222, 611 e seguintes, nota de Kardec. Alma, dizemos do espírito quando está no corpo encarnado, nota do editor. Os seres que se comunicam designam-se a si mesmos, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram na terra. Eles, quer dizer, esses seres, constituem o mundo espiritual, como nós constituímos, durante nossa vida, o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles, quer dizer, que esses seres, que os espíritos, nos transmitiram, a fim de respondermos mais facilmente a algumas objeções, a fim de respondermos com mais facilidade algumas dúvidas, algumas oposições. Então vamos lá. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. Os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos, mundo dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistindo e sobrevivendo a tudo. O mundo corporal é apenas secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos vestem temporariamente um corpo material perecível, cuja destruição pela morte lhes devolve a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros, ou sobre os outros seres. Isto porque o espírito, antes de chegar na condição humana, ele já existia. A gente pode verificar no livro dos Espíritos, logo na primeira parte, que o espírito humano, o nosso espírito, ou nós como espírito, que somos encarnados no corpo humano, já existimos antes dessa existência, já existimos como princípio inteligente do universo. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há três coisas no homem. Primeira, o corpo, ou ser material semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceira, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Assim, o homem tem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiros, ou seja, a morte é a destruição da matéria, do corpo material.
O espírito conserva o segundo, quer dizer, o espírito conserva o corpo semimaterial, né? O perispírito, não é isso? Que constitui para ele, isto é, que constitui para o espírito um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode tornar-se algumas vezes visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, ou seja, o espírito é um ser real, definido, que, em alguns casos, pode ser reconhecido, avaliado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em poder, inteligência, saber e nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. Os das outras classes não atingiram ainda essa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, ao ódio, à inveja, ao ciúme, ao orgulho, etc. Eles, quer dizer, os espíritos das classes inferiores, se satisfazem no mal. Entre eles, quer dizer, entre esses espíritos das classes inferiores, há os que não são nem muito bons, nem muito maus. São mais trapaceiros e importunos do que maus. A malícia e a irresponsabilidade parecem ser sua diversão. São os espíritos desajuizados ou levianos. Para maior entendimento das ordens e classes dos espíritos, vejamos no Livro dos Espíritos diferentes ordens de espíritos nas questões 96 a 99 e a escala espírita da questão 100 a 127. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos melhoram ao passar pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a alguns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar várias vezes, até que tenham atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou de depuração, de onde saem mais ou menos purificados. Ao deixar o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, depois de um período mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito deve passar por várias encarnações. Disso resulta que todos nós tivemos muitas existências e que ainda teremos outras que, aos poucos, nos aperfeiçoarão, seja na Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. A chamada metempsicose, na doutrina espírita, isso não existe. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e o espírito nunca retrocede. Mas o tempo necessário para progredir depende dos esforços de cada um para chegar à perfeição. As qualidades da alma, isto é, as qualidades morais, são as do espíritos que está encarnado em nós. Desse modo, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes de sua encarnação e a conserva depois que se separa do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma reencontra todos aqueles que conheceu na terra e todas as suas existências anteriores desfilam na sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito, quando encarnado, está sob a influência da matéria.
O homem que supera essa influência pela elevação e pela depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele espírito que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as alegrias da sua existência na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, porque nele predomina a natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e localizada. Estão por todos os lugares no espaço e ao nosso lado, vendo-nos numa presença contínua. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e o mundo físico uma ação incessante. Eles agem sobre a matéria e o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa determinante de uma multidão de fenômenos até agora inexplicável ou mal explicada e que apenas encontram esclarecimento racional no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem e estimulam para o bem, sustentando-nos nas provações da vida e ajudando-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos sugestionam para o mal. É um prazer para eles nos ver fracassar e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir, cabe ao nosso julgamento separar as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, muitas vezes por médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Pode-se evocar todos os espíritos, tanto aqueles que animaram homens simples como os de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que viveram, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e com isso obter, por meio das comunicações escritas ou verbais, conselhos, ensinamentos sobre sua situação depois da morte, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do ambiente em que são evocados. Os espíritos superiores se satisfazem com reuniões sérias em que dominam o amor pelo bem e o desejo sincero de receber instrução e aperfeiçoamento. A sua presença, quer dizer, a presença dos espíritos superiores, afasta os espíritos inferiores que, caso contrário, encontrariam aí livre acesso e poderiam agir com toda a liberdade entre as pessoas levianas ou guiadas somente pela curiosidade. Em todos os lugares onde se encontram maus instintos, longe de obter bons conselhos, ensinamentos úteis, devem-se esperar apenas futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, visto que, frequentemente, eles tomam emprestado nomes veneráveis para melhor induzir ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, repleta da mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam, seus conselhos elevam a sabedoria mais pura e sempre têm por objetivo nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. A linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes banal e até mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, dizem na maioria das vezes coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância.
zombam da credulidade, quer dizer, os espíritos inferiores zombam da credulidade e se divertem à custa daqueles que os interrogam ao incentivar a vaidade, alimentando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, no verdadeiro sentido da palavra, apenas acontecem nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, visando ao bem. Vamos repetir para não esquecer esta informação. Em resumo, as comunicações sérias, quer dizer, as comunicações de espíritos superiores, de espírito que quer levar coisa séria, né? As comunicações sérias no verdadeiro sentido da palavra apenas acontecem nos centros espíritas sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, visando ao bem. Tá vendo, gente? É nesse sentido que nós devemos esforçar o nosso trabalho, né? A moral dos espíritos superiores se resume, como a de Cristo, neste ensinamento evangélico: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Eles, quer dizer, os espíritos superiores, nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que se desliga da matéria já neste mundo, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se aproxima da natureza espiritual. Que cada um de nós deve se tornar útil segundo as capacidades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso deve apoio e proteção ao fraco, pois aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir seu semelhante transgride a lei de Deus. Enfim, os espíritos de luz ensinam, os espíritos superiores ensinam que no mundo dos espíritos nada pode ser escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas baixezas descobertas. Que a presença inevitável em todos os instantes daqueles com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos equivalem punições e prazeres que desconhecemos na terra. Mas também eles nos ensinam que não há faltas imperdoáveis que não possam ser apagadas pela expiação, pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante os seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso. O homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final.